Na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a anatomia e a fisiologia da mama. Esse conhecimento ele é muito importante, principalmente para quem trabalha na área da mamografia. As mamas elas são estruturas glandulares situadas na parede anterior e superior do tórax. Essas glândulas elas derivam das glândulas sudoríparas apócrinas. Elas passam por um processo de modificação e dão origem às duas mamas femininas. Lembrando que nós temos dois tipos de glândulas sudoríparas no nosso corpo, tá? Nós temos as glândulas sudoríparas écrinas e as glândulas sudoríparas apócrinas. As mamas, elas são glândulas apócrinas modificadas. As glândulas écrinas, elas existem em maior quantidade na nossa pele e se concentram principalmente na palma das mãos e nos pés. Elas vão liberar as suas secreções diretamente na superfície da pele. Já as glândulas sudoríparas apócrinas, elas se encontram em sua maioria nas axilas, nas auréolas mamárias e na região genital e anal. E elas vão liberar as suas secreções diretamente nos folículos pilosos, diferente das glândulas écrinas. Uma outra diferença é que as glândulas apócrinas, elas liberam parte do citoplasma da célula na secreção que é liberada pela glândula. A gente vai entender isso aqui um pouquinho melhor. Então, no caso das glândulas mamárias, elas são as glândulas sudoríparas apócrinas que passam por um processo de modificação. E a função básica dessas glândulas é a produção de leite, que vai servir de alimento para a prole. Essa glândula ela é constituída basicamente de 15 a 20 unidades funcionais que são conhecidas como os lobos mamários. E esses lobos possuem 20 ductos terminais e que vão se exteriorizar no mamilo. Então aqui a gente tem um exemplo de uma glândula apócrina. Aqui nós temos as células e durante a produção e o processo de secreção, essas células elas liberam parte do citoplasma. Então, parte do citoplasma será liberado durante esse processo de secreção e vai ser exteriorizada por um ducto. Durante o desenvolvimento do embrião, essas glândulas elas vão se desenvolver entre a 5ª e a 6ª semana de gestação, na vida intrauterina ainda. Vai aparecer uma linha, que é chamada de linha láctea, que vai da axila do embrião até a região inguinal, que é a região da virilha. Então, nós vamos ter a formação de duas linhas, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Se o desenvolvimento dessa linha láctea acontecer normalmente, na 8ª semana de gestação vai haver a involução, quer dizer, essa linha láctea ela vai regredir e vai dar origem somente ao broto mamário que vai ser destinado à formação da mama. E essa mama vai persistir no bebê que nascer e que vai dar origem justamente à mama. O restante dessa linha láctea ela vai desaparecer. Isso é um desenvolvimento considerado normal, ok? Se durante a involução, a regressão dessa linha láctea acontecer alguma falha, nós vamos observar o desenvolvimento de tecido mamário chamado de ectópico. O que seria ectópico? Fora do lugar normal, que é considerado normal. A região normal é na parte anterior e superior do tórax. Porém, existem casos onde a involução não acontece de maneira correta e nós temos o desenvolvimento de tecido mamário ectópico, fora da região considerada normal. E isso pode ocorrer em qualquer localização da linha láctea, desde a região inguinal até a região da axila, que é onde forma a linha láctea entre a 5ª e a 6ª semana de gestação. A região mais comum de desenvolvimento ectópico é na região axilar. Esse tecido mamário na região axilar, ele pode ou não ser acompanhado da papila, do mamilo no caso. Então, quando acontece uma involução incorreta dessa linha láctea, pode ocorrer a formação de tecido mamário aqui na axila, com ou sem a papila que daria origem ao mamilo no caso. Aqui nós temos dois exemplos. O primeiro seria uma polimastia,
né, que é a presença do tecido mamário fora da sua localização habitual. Então nós só temos aqui o tecido mamário, nós não temos a presença da papila. Então, quando temos apenas o tecido mamário sem a presença da papila, nós temos uma condição chamada de polimastia, ao contrário da politelia, que seria a presença de mamilo supranumerário, quer dizer, acima do número considerado normal. Então, a gente pode ver aqui, ó, né, na linha láctea, a presença de mamilo fora da região, né, considerada normal. Então nós temos o que a gente chama aqui no caso de politelia. As mamas, elas são órgãos suscetíveis às flutuações hormonais cíclicas. Então, dependendo da carga hormonal e do período de vida da mulher, há um desenvolvimento dessas mamas. Então elas são suscetíveis à variação hormonal. Então, durante a telarca, né, que acontece nas meninas entre 8 e 13 anos, na maioria das meninas, esse período vai acontecer um desenvolvimento dessas mamas. Então há uma mudança, né, hormonal, do ciclo hormonal, e essas mamas vão começar a ter um desenvolvimento do tecido mamário. Conforme vai acontecendo essa estimulação hormonal, os botões mamários eles vão aumentar de tamanho, e vai haver um crescimento dos ductos para trás, né, para dentro da mama, e o desenvolvimento dos lóbulos mamários vão começar. Então, basicamente, nesse período, a glândula mamária vai começar a se desenvolver para exercer a sua função, né, que seria quando a mulher engravidar, essa mama está preparada para a produção de leite materno, tá? Então, ela se inicia antes da primeira menstruação, o desenvolvimento da mama. Então, o desenvolvimento das mamas, ele se inicia antes da primeira menstruação. Conforme vai chegando, né, na adolescência, essa menina já começa a ter uma mudança hormonal, e essa mudança hormonal vai começar a estimular o crescimento e o desenvolvimento da mama, fazendo com que esses ductos mamários eles cresçam e comecem a ter o desenvolvimento dos lóbulos mamários. Então, aqui nesse slide nós podemos ver as fases por que passa o desenvolvimento mamário, né? Então, antes do período, né, de desenvolvimento que a gente chama de M1, que seria a mama infantil, é o período pré-puberal, é antes da puberdade. Então, nessa fase M1, a mama ainda é uma mama infantil, não tem tecido mamário desenvolvido ainda. Ele existe, ele está lá, mas ainda não sofreu a ação hormonal, então, portanto, ele ainda não está desenvolvido. Na segunda fase do desenvolvimento mamário, que seria a fase M2, ela vai acontecer entre 8 e 13 anos. Nesse estágio, o broto mamário ele começa o seu desenvolvimento, né? Vai haver uma elevação da mama e da auréola e um pequeno montículo, né? A mama ela vai começar a brotar nessa fase, nessa idade. Depois nós temos a fase M3, que acontece geralmente dos 10 aos 14 anos, que vai ser o crescimento contínuo dessa mama. Então vai haver um maior aumento da mama, mas ainda sem a separação dos contornos mamários. Essa mama ela vai continuar crescendo, mas ainda não vai haver a presença desses contornos mamários. Na fase M4, né, vai haver o desenvolvimento da auréola e da papila. Então vai haver uma projeção da auréola e das papilas para formar o montículo secundário por cima da mama. Geralmente essa fase acontece entre 11 e 15 anos. E o estágio 5, que seria a fase M5, acontece dos 13 aos 18 anos, que é considerada a fase adulta, né, onde acontece o amadurecimento da mama, com saliência somente das papilas. Então, nesse estágio, a mama já vai ter o contorno final, né, dessa mama. As mamas elas vão se desenvolver dentro de uma face de camada superficial localizada logo abaixo da pele. Então a gente vai ter logo abaixo da pele, na frente do músculo peitoral, né, o desenvolvimento da glândula logo abaixo da pele. Quando a menina nasce, os ductos principais eles já existem, eles já estão formados. Porém, os lóbulos, né, que são as glândulas mesmo, propriamente dita, elas vão aparecer somente no período puberal, né, porque elas dependem do estímulo hormonal para se desenvolver.
Então, conforme elas vão sendo estimuladas pela variação hormonal, né, na fase da puberdade, essas glândulas elas vão se desenvolvendo, né, vão crescendo e vão se desenvolvendo. O tecido mamário, ele permanece incompletamente desenvolvido até a gestação. Então, isso significa, né, que a mulher ela só tem realmente o desenvolvimento completo da mama durante o período gestacional. Então, durante o período gestacional, essa mama vai ser estimulada por uma carga hormonal muito grande. Então, durante a gravidez, esses canais intralobulares eles vão se desenvolver e vão originar os brotamentos que constituirão os alvéolos. Então, o desenvolvimento completo da mama só acontece durante a gestação. Então, aqui nessa imagem nós podemos ver aqui a gordura retromamária que fica atrás da mama, na frente do músculo peitoral. Também tem uma camada de gordura em volta na parte anterior, e aí nessa região a gente tem todo o parênquima mamário, né, as glândulas e os ductos. Uma coisa importante, né, é que o tamanho da mama eles estão relacionados com o tecido conjuntivo e com o tecido adiposo, e não pela quantidade de glândulas que existem nessa mama. Então, geralmente, uma mulher, né, tem tamanho diferente de mama em relação a outra, justamente pela quantidade de gordura que ela tem nessa mama e de tecido conjuntivo, mas a quantidade de glândula é a mesma. Então, toda criança que nasce a partir da 37ª semana, né, já é considerada uma gravidez a termo, quer dizer, uma gravidez, uma gestação, né, um parto que aconteceu dentro do tempo certo. Isso é muito importante também, né, porque quando o parto acontece entre a 37ª e a 42ª semana, significa que as mamas elas já estão preparadas para a lactação, né? Então já aconteceu uma diferenciação lobular, né, e essas mamas já estão preparadas para a lactação. Então, quando a mama ela é preparada para a lactação, ocorre um desenvolvimento lobular adicional. E depois que termina a lactação, esses lóbulos eles vão involuir, eles vão novamente regredir de tamanho para que a mama atinja a sua conformação normal de antes da gravidez. Então, nós vamos falar um pouquinho dos limites topográficos da mama, né? Então, essas mamas elas são órgãos que são situados na parede anterior do tórax e ficam localizadas sobre os músculos peitorais, né? Mais precisamente sobre o grande peitoral. Os limites dessa glândula: na parte superior a gente tem a clavícula, né? Então fica na altura da 2ª e 3ª costela. Na parte inferior, a mama está localizada entre a 6ª e a 7ª costela, é o limite inferior. Na linha média para external, né, que é a linha para external paralela ao externo, e lateral na linha axilar anterior, tá? Na parte anterior da axila. Então, essa seria a localização, né, topográfica da mama. A anatomia da superfície mamária ela se divide em 4 regiões, né? O mamilo, a auréola, a prega inframamária e o prolongamento axilar ou cauda da mama. A primeira estrutura, que é o mamilo, ele é uma pequena projeção, né, que contém uma coleção de aberturas de ductos provenientes das glândulas. Então, todos os ductos que vêm das glândulas, eles vão desembocar aqui no mamilo. Então, todo o tecido mamário, né, as glândulas do tecido mamário, elas vão, né, possuir ductos que vão desembocar aqui no mamilo. A auréola, ela é uma área pigmentada que circunda o mamilo, ela fica em volta do mamilo. A prega inframamária é a junção da parte inferior da mama, né, com a parede anterior do tórax. E o prolongamento axilar, ele é uma faixa de tecido que envolve o músculo peitoral lateralmente, onde o tecido mamário chega até a axila. Então, por que é importante a gente conhecer essa anatomia, né? Principalmente os técnicos em radiologia que vão trabalhar com mamografia, precisa saber onde começa e onde termina a mama, porque durante o exame de mamografia é importante que todo o tecido mamário ele apareça na imagem, né? Não pode ficar nenhuma região fora
da imagem radiográfica, porque, por exemplo, se ele posicionar de uma forma equivocada, principalmente esse prolongamento axilar, né, pode ficar tecido mamário de fora do exame e justamente nessa região pode ter, né, algum carcinoma, né, algum nódulo que não foi contemplado na imagem que foi produzida. Então é indispensável conhecer bem essa anatomia, onde começa, onde termina todo o tecido mamário, para que toda essa região seja contemplada no exame de mamografia. Então cada uma das mamas ela vai apresentar uma auréola e um mamilo, né? Então nós temos 2 auréolas e 2 mamilos, né, num desenvolvimento mamário normal. Na papila mamária, né, nós temos de 15 a 20 orifícios ductais, que corresponde às vias de drenagem, né, dos lobos mamários. Então, nos lobos mamários, a gente tem esses ductos que vão se conectar aqui, né, e se exteriorizar através do mamilo para conduzir o leite materno, né, para fora da glândula. Né? Então nós temos esses ductos eles vão vir lá dos lobos mamários, conduzindo o leite materno até o mamilo. Né? A auréola e o mamilo têm em torno de 3 a 6 centímetros de diâmetro. Isso varia de mulher para mulher. Tem mulher que tem uma auréola um pouco maior, né? Tem mulheres que têm a auréola um pouco menor. Então essa auréola ela pode variar de 3 a 6 centímetros de diâmetro, dependendo da mulher, tá? E aqui nós temos a região do mamilo. Se vocês observarem, né, a glândula, né, a auréola, ela possui essas pequenas protuberâncias aqui. Né? Essas protuberâncias, elas são as glândulas de Montgomery. A função dessas glândulas de Montgomery é lubrificar e proteger os mamilos de micróbios, desidratação e fissuras. Então ela secreta uma substância lubrificante e isso faz com que essa região permaneça hidratada e protegida de micróbios, tá? Então ela promove essa, vamos dizer assim, essa proteção da auréola. O mamilo ele tem de 15 a 20 ductos galactóforos. Esses ductos galactóforos são os ductos que transportam o leite até a região externa da mama, né, que vai desembocar aqui no mamilo. Vamos falar um pouquinho da anatomia da mama. Então, a mama ela possui, né, uma parte de tecido adiposo. Esse tecido adiposo ele está localizado na parte posterior e no entorno, né, dessa glândula. Então ele circunda todo o tecido glandular. Além dessa gordura, desse tecido adiposo, nós temos também o tecido conjuntivo, né, ou tecido fibroso. Esse tecido ele é interlobular, né, ele fica entre os lobos, tá vendo? Essa região aqui, ó, é tudo tecido conjuntivo fibroso. Então ele fica entre os lobos e a função dele é dar apoio a esses lobos, né? Ele suporta, ele sustenta, ele dá uma sustentação para essa glândula, para esses lobos mamários, tá? Então nós temos aqui, ó, a parede torácica, onde tem as costelas. Na frente dessa parede torácica nós temos os músculos peitorais e aí nós vamos ter o tecido adiposo que envolve toda a mama, o tecido conjuntivo que dá a sustentação para essa mama e toda a região dos lobos mamários. Os lobos mamários é a parte funcional, né, a parte glandular da mama. Então a gente tem em torno de 15 a 20 unidades funcionais que são responsáveis pela produção do leite, tá? Nós temos aqui os ductos lactíferos, né, que são os ductos que vão levar o leite até a região do mamilo, né, que é onde se concentra esses ductos lactíferos que vai exteriorizar o leite materno. E envolvendo toda essa mama nós temos a pele, né, tecido epitelial. Entre esse tecido conjuntivo nós temos os ligamentos de Cooper. Esses ligamentos de Cooper, né, eles são como se fossem suspensores da mama. Eles vão dar sustentação para esse tecido, né, sustentar, né, esse tecido, essas glândulas dentro desse tecido adiposo.
Então observem, ó, que ele vai se conectar aqui, ó, com a musculatura peitoral e também na parte anterior aqui com o tecido epitelial. Então ele forma esses ligamentos que vão dar sustentação e suporte para a glândula. Então aqui a gente tem nessa outra imagem mostrando o peitoral maior, os ligamentos de Cooper que estão entremeando essas glândulas e dando a sustentação para elas, os ductos lactíferos, a auréola em volta e o mamilo aqui. Então aqui nós temos uma unidade ducto lobular. Então nós temos de 15 a 20 lobos. Cada lobo forma um conjunto com vários lóbulos. Então vários lóbulos reunidos formam um lobo. Então esses lóbulos, cada um tem um ducto que vai se desembocar num ducto segmentar e depois vai se juntar num ducto principal, né, para poder levar esse leite até a parte externa, que é através do mamilo. Né? Eles vão se encontrar no seio lactífero, né? Esse seio lactífero vai armazenar esse leite materno para ele poder, né, ser expelido e alimentar o bebê. Então aqui nessa imagem mostrando a anatomia de um lobo desse. Então nós temos vários lóbulos, né? Esses vários lóbulos aqui, eles vão estar unidos, né, por ductos. Então aqui, ó, na região número 1 é uma dilatação desses ductos principais em direção ao orifício principal aqui, que seria o mamilo. Então a gente tem aqui, ó, no sim, é um ducto lobular, porque ele está vindo de um lóbulo, ó. Isso aqui é um lóbulo, isso aqui é um lóbulo, isso aqui é um lóbulo. Então aqui é um ducto lobular. Então cada lóbulo tem um ducto lobular. Esses vários ductos lobulares, eles vão se juntar num único duto, que é um ducto lobar. Esse ducto lobar, ele vai desembocar dentro dessa dilatação ampular aqui dos ductos. Aí nós vamos ter aqui um ducto principal e depois nós vamos ter o mamilo, né, ou a papila mamária, onde esse ducto principal vai desembocar. Então nós temos vários desses aqui, são de 15 a 20 estruturas como essa que desembocam aqui no mamilo. Então aqui nessa imagem nós podemos ver esses lobos organizados, né? Cada lobo daquele ele vai ter os ductos que vão desembocar no mamilo, né? E em volta do mamilo nós temos a auréola com as glândulas de Montgomery, né, que secretam substâncias lubrificantes e antibacterianas. Aqui nós temos uma imagem em perfil demonstrando também a anatomia dessa glândula, né? Então nós temos aqui na parte posterior os músculos peitorais, a região aqui dos lobos, né, que são as glândulas que vão produzir o leite materno. Então os lobos produzem o leite materno. Esses lobos vão levar esse leite materno através de ductos até o mamilo. A auréola fica em volta do mamilo, protegendo esse mamilo. E nós temos uma região chamada de estroma. Esse estroma é o restante do tecido não glandular, que vai ser composto pelo tecido adiposo e o tecido conjuntivo que envolve esses ductos. Então, tudo fora o tecido mamário é o estroma. Então, aqui nessa região do estroma a gente tem tecido adiposo, tem tecido conjuntivo, né? Tem os ductos, os lobos, os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos. Então, tudo que não for tecido glandular é estroma. Nós temos dois tipos de tecido mamário, né? Nós temos o tecido glandular fibroso, ou tecido conjuntivo, e o tecido adiposo. O tecido fibroso e glandular, eles têm densidades bem semelhantes. A principal diferença nos tecidos mamários é o fato de o tecido adiposo ser menos denso do que o tecido glandular. Essa densidade mamária ela é importante na avaliação da mamografia. Então, o tecido mamário fibroso ele é visto na mamografia mais esbranquiçado, porque ele é mais denso. O tecido adiposo, que é a gordura, ele aparece mais escuro. Então, uma mulher que tem uma mama com muito tecido fibroso, né, e uma mama mais densa, ela pode atrapalhar a visualização,
né, justamente do tecido glandular. É porque o tecido glandular ele tem uma densidade muito maior também do que, né, o tecido adiposo. Então, se uma mulher tem muito mais tecido fibroso do que tecido adiposo, esse tecido ele pode meio que atrapalhar a visualização do tecido glandular. Então, uma mulher com mama densa, ela vai ter muito mais tecido fibroso. Portanto, sua mamografia vai ficar muito mais branca. Uma mulher que tem um tecido mamário com mais quantidade de gordura, com mais quantidade de tecido adiposo, vai ter uma mamografia mais escura.